A palavra perdedor ecoou no silêncio ensurdecedor do nosso quarto, uma sentença final proferida com o desdém de quem joga fora um objeto quebrado. Isabela, minha esposa há 20 anos, estava parada junto à porta, com a mala aos pés e uma expressão de fria determinação no rosto que eu nunca tinha visto antes. O ar estava pesado com o cheiro de sonhos desfeitos e 2 décadas de história sendo apagadas por um único evento: a minha demissão. É isso, Leonardo. 25 anos na mesma empresa para ser descartado como lixo? Ela cuspiu as palavras, cada sílaba um golpe. Eu não me casei com um fracassado. Eu não vou afundar com você. Eu estava sentado na beira da nossa cama, a mesma cama onde havíamos sonhado com o futuro, criado nossos filhos, sussurrado segredos na calada da noite. A caixa com meus pertences do escritório que a segurança me fez empacotar sob o olhar de pena dos meus ex-colegas jazia intocada no chão. Eu ainda estava processando o choque da reunião da manhã. Reestruturação, eles chamaram. Corte de custos necessário. Para mim era o fim do mundo. Um mundo que eu havia construído meticulosamente, tijolo por tijolo, para dar a Isabela e aos nossos filhos, Tiago e Sofia, tudo o que eu nunca tive. Isa, por favor. Minha voz saiu rouca, um fiapo de som. É apenas um emprego. Eu vou encontrar outro. Nós vamos superar isso juntos. Ela soltou uma risada, um som cruel e sem alegria que cortou mais fundo do que qualquer insulto. Nós? Não existe mais nós, Leonardo. Existe você, o perdedor, e eu, que me recuso a ser arrastada para o seu fracasso. Ela pegou a alça da mala. Ricardo está me esperando lá fora. Pelo menos ele é um homem que sabe o que quer da vida e como conseguir. Ricardo. O nome me atingiu como um soco no estômago. Ricardo Vargas, seu chefe na agência imobiliária, um homem com um sorriso oleoso e um relógio caro demais, que eu sempre senti que a olhava por tempo demais nos eventos da empresa. A náusea subiu pela minha garganta. Não era apenas a perda do emprego. Era uma traição planejada, executada no momento da minha maior vulnerabilidade. Você está me deixando... por ele? Estou me atualizando, ela corrigiu, ajeitando o cabelo perfeitamente arrumado. A vida é muito curta para se contentar com a mediocridade. Quando você assinar os papéis do divórcio, pode deixar na caixa de correio. Meu advogado entrará em contato com o seu... se você puder pagar por um. E com essa última facada, ela se virou e saiu, fechando a porta atrás de si. O clique da fechadura foi o som mais alto que eu já ouvi. Sentei-me ali, imóvel, por horas, enquanto o sol se punha e lançava longas sombras pelo quarto, que agora parecia uma caverna vazia. 20 anos de casamento, desfeitos em menos de 20 minutos. Ela não apenas me deixou, ela me redefiniu. Eu não era mais Leonardo, o marido dedicado, o pai provedor, o diretor de TI respeitado. Eu era, aos olhos dela, e naquele momento, aos meus próprios, apenas um perdedor. E ela não fazia ideia do monstro que acabara de despertar. Para entender a profundidade daquele golpe, é preciso entender a fundação que eu construí. Conheci Isabela na faculdade. Eu era um garoto magricela de uma família operária, estudando ciência da computação com uma bolsa integral, movido por uma ambição feroz de escapar da vida de dificuldades que meus pais conheceram. Ela era a garota mais bonita da aula de cálculo, filha de um médico com um ar de quem nunca teve que se preocupar com um boleto na vida. Fui eu quem a persegui. Eu quem a convenci de que meu amor e minha determinação eram mais valiosos do que o status social. E por um tempo, pareceram ser. Nosso início foi modesto. Morávamos em um pequeno apartamento alugado, e eu trabalhava em um emprego de suporte técnico de nível básico, ganhando o suficiente para pagar as contas e sonhar com mais. Isabela queria ser artista, mas logo se frustrou com a instabilidade. Foi quando eu fiz a primeira de muitas promessas. Deixa comigo, amor. Eu vou subir na empresa. Vou te dar a vida que você merece e você nunca mais terá que se preocupar com dinheiro. E eu cumpri. Minha ascensão na Tecnocorp Soluções foi meteórica. Eu não era o programador mais genial, mas era o mais esforçado. Chegava primeiro, saía por último. Assumia os projetos que ninguém queria. Resolvia os problemas que todos consideravam impossíveis. Em 5 anos, eu era gerente. Em 10, diretor.
O pequeno apartamento deu lugar a uma casa no subúrbio. O carro usado a um SUV novo a cada 3 anos. Isabela teve os filhos, Tiago e Sofia, e abraçou o papel de mãe em tempo integral e esposa de um executivo. Ela organizava jantares, frequentava o clube de campo e suas aspirações artísticas foram guardadas em uma caixa no sótão, junto com nossas fotos antigas. Eu paguei por tudo. As melhores escolas para as crianças, as férias na Europa, as roupas de grife, a reforma da cozinha que ela viu em uma revista. Meu trabalho era exigente. Eu perdi jogos de futebol do Tiago e apresentações de balé da Sofia. Passei aniversários e datas comemorativas respondendo a e-mails de emergência. Cada vez que a culpa me atingia, eu olhava para a casa confortável, para os sorrisos nos rostos da minha família e dizia a mim mesmo que valia a pena. Eu estava provendo. Eu estava cumprindo minha promessa. A mudança em Isabela foi sutil, gradual, como a erosão de uma rocha pela água. Começou com pequenos comentários. A esposa do fulano ganhou um carro novo, você viu? Ou, por que não podemos passar o verão inteiro em Búzios como os Ferreiras? A gratidão que ela costumava ter foi substituída por uma expectativa insaciável. O sucesso que eu lutei tanto para alcançar tornou-se o novo padrão, e qualquer coisa abaixo disso era uma falha. Quando ela decidiu voltar a trabalhar, não por necessidade, mas por tédio, eu a apoiei incondicionalmente. Ela queria entrar no ramo imobiliário. Paguei seu curso, suas taxas de licenciamento, comprei seu primeiro carro de trabalho. Foi na Vargas Imóveis que ela conheceu Ricardo. No início eu não pensei em nada. Ele era seu chefe. Ela falava sobre como ele era dinâmico e visionário. Eu, o idiota, ficava feliz por ela ter encontrado algo que a apaixonava. Nos últimos 2 anos a distância entre nós tornou-se um abismo. Ela passava mais e mais tempo no trabalho. Jantares, eventos de networking, viagens de fim de semana para mostrar propriedades. A intimidade entre nós desapareceu, substituída por uma cortesia fria. Eu me sentia como um convidado em minha própria casa, um caixa eletrônico ambulante cuja única função era manter o estilo de vida que ela agora considerava seu direito de nascença. Eu via os sinais, mas me recusava a acreditar. 25 anos na Tecnocorp. Eu era leal, era parte da mobília. A ideia de perder meu emprego era tão remota quanto a de Isabela me deixar. Eu estava errado nas 2 frentes. A reestruturação foi uma facada nas costas, liderada por um novo CEO que queria otimizar sinergias e cortar redundâncias. E eu, com meu salário de diretor sênior, era a maior redundância de todas. Quando contei a Isabela naquela noite, esperando um ombro para chorar, um parceiro para enfrentar a tempestade, vi algo em seus olhos que não era simpatia. Era cálculo. Ela não viu um marido em crise. Viu um ativo desvalorizado. E como a corretora de imóveis implacável que ela havia se tornado, decidiu que era hora de vender antes que o mercado desabasse completamente. A injustiça não foi apenas a traição, mas o apagamento de toda uma vida de sacrifício. Ela não estava apenas me deixando. Estava reescrevendo nossa história para me pintar como o único vilão, o eterno perdedor. Os primeiros dias foram um borrão de desespero. O silêncio da casa era uma tortura. Cada cômodo guardava o fantasma de uma risada, de uma memória, de uma vida que não existia mais. Eu mal comia, mal dormia. Os telefonemas preocupados dos meus filhos que ainda não sabiam da extensão do drama eram facas no meu coração. Eu mentia, dizia que estava tudo bem, que a mãe deles estava apenas passando um tempo na casa de uma amiga. A humilhação era um companheiro constante. Eu havia baseado toda a minha identidade em ser um provedor, um homem de sucesso. Sem meu emprego, sem minha esposa, quem era eu? As palavras dela, perdedor, fracassado, mediocridade, giravam em minha mente, envenenando minha autopercepção. O ponto de virada não foi um raio de inspiração ou uma epifania dramática. Foi algo muito mais mundano. Foi uma quarta-feira chuvosa, cerca de 2 semanas após minha vida implodir. Eu estava no porão, um lugar que eu raramente visitava, procurando por uma caixa de ferramentas antiga. Foi então que a vi, escondida sob uma lona empoeirada. Uma caixa de papelão cheia de cadernos antigos da faculdade. Curioso, abri um deles.
As páginas estavam cheias de diagramas de fluxo, trechos de código e anotações frenéticas. Era o meu projeto de conclusão de curso, uma ideia que eu tive no último ano da faculdade, antes que a necessidade de um emprego estável tomasse conta de tudo. A ideia era um software de gerenciamento de logística, um sistema que usava um algoritmo preditivo para otimizar cadeias de suprimentos. Na época, era ambicioso demais, a tecnologia não estava lá. Mas agora, enquanto eu folheava os cadernos, algo se acendeu dentro de mim. Uma faísca fraca, quase extinta, mas presente. A paixão que eu sentia por resolver problemas complexos, por criar algo do nada. Uma paixão que havia sido enterrada sob camadas de reuniões corporativas e relatórios de despesas. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, eu não pensei em Isabela. Não pensei na Tecnocorp. Eu abri meu antigo laptop e comecei a pesquisar. Descobri que o nicho de mercado que eu havia identificado há mais de 20 anos ainda estava mal atendido. As soluções existentes eram desajeitadas, caras e ineficientes. Minha ideia, atualizada com a tecnologia de hoje, computação em nuvem, aprendizado de máquina, não era apenas viável, era revolucionária. Foi nesse momento que o basta aconteceu. Não foi uma decisão de vingança, não ainda. Foi uma decisão de sobrevivência. Eu não iria afundar. Eu não era um perdedor. Eu era um construtor. Isabela e a Tecnocorp podiam ter tirado meu mundo, mas não podiam tirar minha mente. Liguei para meu único amigo de verdade da empresa, Marcos, um engenheiro brilhante que havia saído da Tecnocorp anos antes, cansado da burocracia. Contei a ele sobre a ideia. Ele ficou em silêncio por um longo tempo do outro lado da linha. Então ele disse as palavras que mudaram tudo. Léo, isso é genial. Por que diabos você nunca fez nada a respeito? Eu estava ocupado construindo a vida que todos esperavam de mim, respondi. Bem, disse Marcos. Parece que você está finalmente livre para construir a vida que você quer. A semente estava plantada, e eu a regaria com cada gota de dor, raiva e humilhação que Isabela havia me infligido. A transformação começou no caos da minha garagem. Com a ajuda de Marcos, que concordou em ser meu cofundador em troca de uma participação acionária, transformamos aquele espaço bagunçado em um quartel-general improvisado. Vendi meu SUV, usando parte do dinheiro para comprar servidores de última geração e 2 lousas brancas enormes que rapidamente se encheram de equações e arquiteturas de sistema. O restante do dinheiro da venda, junto com meu pacote de demissão, tornou-se nosso capital inicial. Os dias se fundiam em uma névoa de trabalho incansável. Eu acordava antes do amanhecer, movido a café forte e uma determinação fria. Eu codificava por 16, 18 horas por dia. A lógica complexa, os algoritmos intrincados, eram um bálsamo para minha mente ferida. Enquanto eu construía linhas de código, sentia que estava reconstruindo a mim mesmo, substituindo a base podre da minha antiga vida por algo sólido, algo que era inegavelmente meu. Marcos era a âncora. Quando eu caía em um poço de dúvida, ele me puxava para fora. Quando um bug parecia insolúvel, ele trazia uma nova perspectiva. Éramos uma equipe de 2 homens contra o mundo, e a energia era eletrizante. Chamamos nossa startup de Logicor. Enquanto isso, o mundo exterior continuava. Tive a conversa dolorosa com meus filhos. Contei a eles sobre a demissão e o divórcio. Eles ficaram chocados, mas a influência de Isabela era clara. Eles tentaram ser solidários, mas havia uma distância, uma suspeita. A mamãe disse que você estava passando por uma crise, disse Sofia, minha filha, durante uma ligação. Que você se tornou complacente no trabalho. Eu engolia a amargura e simplesmente dizia que estava trabalhando em um projeto pessoal. Isabela, por sua vez, não perdia tempo. Suas redes sociais eram uma vitrine de sua nova vida gloriosa, fotos com Ricardo em restaurantes caros, legendas sobre recomeçar e encontrar a verdadeira felicidade. Ela vendeu a casa da família, nossa casa, e se mudou para um apartamento luxuoso no centro da cidade com ele. Numa postagem, ela escreveu: "Finalmente com um homem que não tem medo de vencer na vida, mas sem perdedores." Amigos em comum me contaram que ela se referia a mim em festas como meu pobre ex-marido, pintando um quadro de um homem patético que não conseguia lidar com a vida.
Cada atualização dela era como combustível jogado na minha fogueira. A dor transformou-se em raiva e a raiva em foco. Usei a humilhação como minha motivação. Cada linha de código que eu escrevia era um ato de desafio. Cada problema que resolvíamos era um passo para longe do perdedor que ela tentou criar. 6 meses depois, tínhamos um protótipo funcional. O software da Logicor era elegante, intuitivo e, o mais importante, nosso algoritmo preditivo funcionava com uma precisão assustadora. Era hora de testá-lo no mundo real. Marcos usou seus contatos e conseguimos uma reunião com uma empresa de logística de médio porte que estava lutando com seus sistemas antigos. A apresentação foi tensa. Eu não usava um terno caro há meses. Minhas mãos estavam calejadas de montar equipamentos na garagem. Mas quando comecei a falar, a paixão tomou conta. Eu não estava vendendo um produto. Eu estava compartilhando uma visão. Eles concordaram em um projeto piloto. 2 semanas depois, eles ligaram de volta, exultantes. A Logicor havia aumentado sua eficiência em 30% e reduzido seus custos em 15%. Eles queriam um contrato de exclusividade de longo prazo. Foi a nossa primeira vitória. E o sabor era mais doce do que qualquer promoção que eu já recebera na Tecnocorp. A notícia do nosso sucesso no projeto piloto começou a se espalhar. Outras empresas começaram a ligar. Em 1 ano, a Logicor tinha 1 dúzia de clientes. A garagem tornou-se pequena demais. Alugamos um pequeno escritório e contratamos nossos primeiros funcionários, jovens programadores brilhantes e famintos que se sentiam inspirados pela nossa história. A escalada foi rápida e brutal. Noites sem dormir tornaram-se a norma. A pressão era imensa, mas, desta vez, era diferente. Eu não estava trabalhando para pagar a hipoteca ou as férias de Isabela. Eu estava construindo um legado. Eu estava provando, para o mundo e para mim mesmo, que eu era tudo menos um perdedor. E no fundo da minha mente, a imagem do rosto chocado de Isabela quando ela descobrisse o que eu havia construído era a luz que me guiava através das noites mais escuras. O clímax estava chegando, e seria mais satisfatório do que eu jamais poderia ter imaginado. 2 anos após o dia em que Isabela me deixou, a Logicor não era mais uma startup de garagem. Éramos a empresa de tecnologia de crescimento mais rápido do país. Nossos escritórios ocupavam 3 andares de um arranha-céu de vidro e aço, e nosso software estava revolucionando a indústria de logística. Capitalistas de risco que antes não retornariam nossas ligações, agora imploravam por uma reunião. Minha foto estava na capa da Forbes Brasil e da Exame, não como um diretor corporativo dispensável, mas como o fundador visionário que estava mudando as regras do jogo. Eu havia reconstruído minha vida. Tinha uma nova casa, um novo círculo de amigos, e até comecei a namorar uma arquiteta inteligente e gentil chamada Clara, que admirava minha paixão e não se importava com o saldo da minha conta bancária. Meus filhos, ao verem meu sucesso e a verdade sobre a partida de sua mãe, começaram a se reaproximar, cheios de admiração e arrependimento. Mas a vingança, a verdadeira justiça poética, ainda estava por vir. E ela veio na forma de uma oferta de aquisição. A Vargas Imóveis, a empresa de Ricardo, havia crescido, mas de forma imprudente. Eles haviam se endividado pesadamente para expandir e foram duramente atingidos por uma desaceleração no mercado imobiliário. Para se salvarem, precisavam de uma injeção massiva de capital. Sua única esperança era serem adquiridos por uma empresa maior e mais estável. Um dia, meu diretor financeiro entrou no meu escritório. Leonardo, você não vai acreditar nisso. Recebemos uma proposta de aquisição para uma empresa chamada Vargas Imóveis. Eles estão em apuros e procurando um comprador. O CEO deles, um tal de Ricardo Vargas, está solicitando uma reunião. Eu olhei para ele, um sorriso lento se espalhando pelo meu rosto. Agende, Marcos. Agende a reunião para amanhã. E certifique-se de que a senhora Isabela Vargas, sua principal corretora, também esteja presente. Diga a eles que é uma condição para a negociação. A cena foi montada na sala de reuniões principal da Logicor, um espaço com paredes de vidro do chão ao teto e uma vista panorâmica da cidade. Eu estava sentado na cabeceira da longa mesa de carvalho, calmo e controlado. Clara, minha namorada, estava ao meu lado, não como um troféu, mas como uma parceira. Ricardo e Isabela entraram. Ricardo parecia tenso,
Seu sorriso forçado não escondia o desespero em seus olhos. Isabela, no entanto, exalava confiança. Ela provavelmente achava que esta era sua chance de brilhar, de fechar o negócio que salvaria a empresa de seu amante. Ela não me reconheceu imediatamente. Eu estava diferente. Tinha perdido peso, usava um terno feito sob medida que gritava poder silencioso, e a derrota não estava mais gravada em minha postura. Eles se sentaram do outro lado da mesa. Ricardo começou seu discurso ensaiado, falando sobre sinergias e potencial de mercado. Isabela o apoiava, falando sobre os ativos valiosos da empresa. Eu os deixei falar por 10 minutos. Então, eu levantei a mão, interrompendo-os no meio da frase. Ricardo, Isabela, eu disse, minha voz calma e nivelada. É bom ver vocês de novo. O queixo de Ricardo caiu. Mas foi o rosto de Isabela que eu observei. A cor sumiu de suas bochechas. Seus olhos se arregalaram em choque, depois em descrença, e finalmente em um horror abjeto quando a realidade a atingiu. O perdedor que ela havia descartado sem pensar duas vezes era o homem que detinha o destino de sua empresa, de seu amante e de sua vida luxuosa em suas mãos. Leonardo, ela gaguejou, a voz um sussurro estrangulado. O próprio, eu disse, permitindo-me um pequeno sorriso. Ouvi dizer que vocês estavam procurando um comprador. Acontece que estou no mercado. O silêncio na sala era absoluto. Ricardo parecia ter visto um fantasma. Isabela parecia que ia desmaiar. Eu li sua proposta. Continuei, meu tom agora todo de negócios. Os números são decepcionantes. A empresa está sobrecarregada de dívidas e mal administrada. Eu me virei para Ricardo. Você não é um vencedor, Ricardo. Você é apenas imprudente. Então, me virei para Isabela. E você, Isabela, você apostou no cavalo errado. Ela abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. O que ela poderia dizer? Aqui está minha oferta, eu disse, deslizando um único pedaço de papel pela mesa. Eu vou comprar a sua empresa, mas não pelo preço que você está pedindo. Vou comprá-la pelo valor da sua dívida. Essencialmente, vou tirá-la de suas mãos para que vocês não precisem declarar falência. Ricardo olhou para o papel, seu rosto pálido. Isso é um insulto. É a minha única oferta, respondi. E há mais uma condição. Após a aquisição, haverá uma reestruturação. Olhei diretamente para Isabela. Cargos redundantes serão eliminados. Acredito que o seu como corretora principal e o seu, Ricardo, como CEO, se enquadram nessa categoria. A compreensão do que eu estava fazendo finalmente clareou nos olhos de Isabela. Eu não estava apenas comprando a empresa deles. Eu estava lhes dando uma dose de seu próprio veneno, usando as mesmas palavras, a mesma lógica fria e corporativa que eles usaram para me descartar. Você não pode fazer isso, ela sussurrou, lágrimas de raiva e humilhação brotando em seus olhos. Eu posso. E vou. Eu disse, levantando-me para sinalizar o fim da reunião. Vocês têm 24 horas para aceitar. Caso contrário, assistirei com prazer vocês afundarem. Virei as costas para eles e saí da sala com Clara ao meu lado, sem lhes dar um segundo olhar. Aquele foi o verdadeiro clímax. Não foi um confronto gritado, mas uma execução fria e calculada de justiça poética. Eu não apenas venci, eu reescrevi o final da história deles. No final, eles aceitaram a oferta. Não tinham escolha. No dia em que a aquisição foi finalizada, a Logicor tornou-se proprietária da Vargas Imóveis. Fiel à minha palavra, a primeira ordem do dia foi um memorando anunciando uma reestruturação, e os primeiros nomes na lista de demissões foram Ricardo Vargas e Isabela Vargas. Ela perdeu o emprego, o amante endividado e o estilo de vida que ela valorizava acima de tudo. Eu não senti exultação ou alegria cruel. Senti uma calma profunda, um senso de encerramento. A ferida que ela abriu em mim finalmente havia cicatrizado. Eu não precisei gritar ou insultá-la. Eu simplesmente mostrei a ela, em termos inequívocos, o quão colossal foi o seu erro de cálculo. Algumas semanas depois, recebi um e-mail dela. Era longo, cheio de desculpas tardias, remorso e uma tentativa mal disfarçada de se reconectar. Ela falou sobre os bons tempos e como ela cometeu o maior erro de sua vida. Eu li o e-mail e então, sem responder, o movi para a pasta de lixo e a bloqueei de todos os meus contatos. Ela não fazia mais parte da minha história.
Minha vida seguiu em frente. A Lodge Core continuou a prosperar e meu relacionamento com a Clara floresceu, baseado em respeito mútuo e amor genuíno. Meus filhos se tornaram parte integrante da minha vida novamente, e eu os perdoei, sabendo que eles também haviam sido vítimas da manipulação de sua mãe. Às vezes, eu reflito sobre aquela noite escura em que fui rotulado de perdedor, e percebo que Isabela, em sua crueldade, me deu o maior presente de todos. Ela me libertou de uma vida que não era minha, de uma pessoa que eu não era mais. Ela me forçou a descer ao fundo do poço, mas foi lá, na escuridão, que encontrei as ferramentas para construir meu próprio império. Ela achou que estava me deixando para afundar, mas na verdade, ela apenas me deu o espaço necessário para aprender a voar. Perder tudo foi a melhor coisa que já me aconteceu, porque me ensinou que o verdadeiro sucesso não é medido pelo que você tem, mas pelo que você se torna quando não tem nada. O que você faria no meu lugar? Teria sido tão calculista na sua retribuição ou teria escolhido o caminho do perdão imediato? Eu realmente agi por justiça ou foi apenas vingança? Deixe sua opinião nos comentários. Quero muito saber o que você achou desta jornada. Se a história te tocou, por favor, clique em curtir e se inscreva no canal. Fazendo isso, você não perde nenhuma história emocionante que postamos diariamente aqui e me ajuda a trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Deixe também sua classificação de 1 a 10 nos comentários para eu saber o quanto você gostou. E não se esqueça de conferir o vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Tenho certeza que você vai gostar. Até breve. M.